Jogos que você não deve jogar no seu Nintendo Switch. Eu falo muito aqui no canal sobre os jogos mais recomendados da plataforma, por uma questão de direcionamento e também de otimização do tempo. Eu não quero perder meu tempo jogando coisa que eu não vou gostar. Mas nesse percurso eu acabei encontrando, infelizmente, jogos que me decepcionaram bastante e jogos que definitivamente vocês não deveriam nem passar perto. Now the world don't move to the beat of just one drum. O Nintendo Switch tem uma biblioteca incrível de jogos. Tem jogo para agradar todo tipo de gamer, inclusive os mais hardcore, com games como The Witcher 3, Doom Eternal e até mesmo uma trilogia de GTA. Mas se você preferir jogar um RPG, o pequeno campeão da Nintendo tem Persona 5 Royal, Dragon Quest 11, Shin Megami Tensei 5. Basicamente, em todo gênero de jogo a gente pode encontrar games grandiosos, porém nem tudo são flores. Existem alguns jogos que talvez você deva evitar, porque, meus amigos, tem cada decepção. Você é vergonha da profissão! Cala a boca! Eu não quero mais te ver hoje! E foi para evitar que vocês acabam desperdiçando o dinheiro de vocês que a gente aqui na equipe Colhendo no Japão acabou desperdiçando o nosso rico dinheirinho em alguns desses jogos, comprando sem querer alguns games que não valeram a pena, e hoje eu quero salvar vocês de algumas furadas que eu criei na lista de hoje. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E eu aviso que nem todo jogo dessa lista chega a ser 100% ruim, mas eles têm problemas que talvez interfiram e muito na sua decisão de jogar ou não. Afinal, tempo é precioso e, claro, se você jogou alguns desses games e gostou deles, apesar dos problemas, cara, tá tudo bem. Afinal de contas, tem muita gente dizendo que Pokémon Scarlet e Violet são os piores e, ao mesmo tempo, melhores jogos de Pokémon. Fui eu mesmo que disse isso. E muita gente concorda e esse sentimento é muito confuso, mas eu acho que isso deixa bem claro que o importante é se divertir, e já que estamos falando sobre diversão, vamos embora pro vídeo, passe longe desses games aqui. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela loja Trilogy Games, que foi a loja que eu comprei o meu Pokémon Scarlet. A loja começou a enviar literalmente um dia depois do lançamento do jogo, coisa que é muito rara no Brasil, mas eles têm feito um ótimo trabalho para quem compra os jogos lá na pré-venda. Eu falo um pouco mais sobre a loja no final do vídeo, eu vou deixar o link deles aqui na descrição para vocês. Bandai, vou conversar com você aqui. Olha, você sabe que nesse canal a gente ama você, mas não rolou. Meu pai do céu, esse jogo é muito ruim, Bandai. A gente ama, mas Breakers é feio. Tipo, é mais feio que Dragon Ball Xenoverse 2, que é super velho. A gameplay desse jogo, cara, é bem meh. Desculpa, mas não deu. Sendo uma adaptação de Dead by Daylight e, tipo, super forçada também, sabe? Você tem uma pistolinha contra o Frieza ou o Cell. Quem teve essa ideia, mano? E aí o Trunks, ele te dá uma esfera do dragão que transfere o espírito de guerreiro do Goku e você do nada sai voando dando Kamehameha. Mano, vocês quebraram completamente a lore de Dragon Ball, cara. E simplesmente o pior de tudo, demora muito pra achar jogadores e não tem conteúdo pra um jogador só. E é um jogo que foi lançado recentemente pro Nintendo Switch, sabe? E a gente jogou quando teve promoção do jogo. Normalmente quando isso acontece tem mais pessoas jogando. Então, assim, gente, não comprem esse jogo. Não vai durar a diversão pra vocês. Infelizmente a conclusão é essa. Desculpa, Bandai Namco, mas não dá. Fallen Angel. Nossa senhora. Fallen Angel é um jogo de estudante. A interface do jogo é feia, a gameplay tem umas travadas, a arte do game é promissora, mas falta polimento, assim como a sua gameplay. Ele tá custando R$10 ali na eShop da Argentina, tá? Dá pra jogar esse jogo? Dá. É por isso que ele tá aqui na nossa Tier D+, né? Porque Tier D são jogos que a gente não recomenda, a gente coloca estrelinha quando pelo menos dá pra finalizar o jogo, porque já tiveram games aqui na nossa Tier List que, mano, era bugado, a gente não conseguia zerar o game, sabe? Então, tipo assim, dá pra jogar? Dá, mas sei lá, tanto jogo melhor para você ocupar o seu tempo. Então, de qualquer forma, siga por sua própria conta e risco se você gostar bastante aí da premissa, do visual, sei lá. Infelizmente, ele não leva o nosso selo aqui de aprovação de forma alguma, então ele se encaixa aqui na nossa Tier D, que ele pelo menos funciona.
Final Fantasy Crystal Chronicles é um Final Fantasy diferente, em um universo diferente. A gente aqui tem 4 raças de guerreiros distintas, cada um com as suas habilidades, e é um jogo de ação, diferente de um RPG de turno, né? Onde o time deve caminhar juntos, protegidos por um pequeno cristal que gera um círculo de proteção contra o miasma, que é um veneno espalhado no ar do mundo todo. Na época, esse jogo era lindíssimo e super divertido, principalmente para jogar em multiplayer. A música, a gameplay, os visuais, o tom do jogo, tudo isso era inovador na época e era feito com o maior primor possível de um jogo de alto calibre feito pela Square Enix exclusivamente para Nintendo. Vocês ouviram eu dizer que na época era assim. Não me entenda mal, ainda é. E esse remaster traz para a nova geração um bom game em boas condições. E essa, meus amigos, é a hora que a gente começa a utilizar o mais. O visual de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered foi feito para ser o mais fiel possível ao original, mas não funciona mais tão bem assim. Eu tentei achar esse jogo lindo e artisticamente, definitivamente ele tem alguns chefes muito legais, alguns efeitos de partículas muito legais, tem muita coisa bonita ali para você observar, mas o jogo simplesmente não tem mais aquela magia que ele tinha na época, porque naquela época o visual daquele jogo era diferenciado em meio a outros jogos da mesma época. Esse remaster, que não refez todos os modelos, é um remaster e não um remake, simplesmente não faz jus ao sentimento que esse jogo passava na época que ele foi lançado. As mecânicas de gameplay também ficaram um pouco desatualizadas. Até aí tudo bem, afinal é um jogo de certa forma retrô, ele não é um remake, mas com a adição do online, uma das mecânicas principais do multiplayer do jogo, que é a de combinar os ataques ao mesmo tempo entre múltiplos jogadores para poder criar poderes mais fortes, combinações de poderes diferentes, essa mecânica simplesmente ficou confusa demais para usar frequentemente e de forma conveniente. Ainda mais com o delay, né, com o atraso da conexão online. Sim, porque agora o modo multiplayer é obrigatoriamente online, mesmo que você e os seus amigos estejam jogando na mesma sala. Antigamente, jogar esse jogo era recompensante e muito gostoso juntar os amigos para um momento de exploração de dungeons e combinação de poderes e exploração de um jogo completamente inovador, cara. Já hoje em dia, essa função de juntar os amigos ficou meio inconveniente. E é o grande tchan do jogo. Essa inconveniência se dá por diversos motivos que acabam tornando a experiência um pouco frustrante. Eu não tô falando do lag da conexão online não. Até que o delay das conexões online é bom às vezes. Claro que às vezes também é ruim, mas isso aqui é o de menos. Agora essa experiência é muito mais solitária. O jogo ele não tem mais multiplayer local, todo mundo tá jogando online, então a sua caravana não sai mais junto com os seus amigos. Vocês não dividem mais a mesma vila. E para poderem jogar juntos, cada missão do jogo, independentemente, tem que ser selecionada todas as vezes por um host. Isso tudo é uma grande pena, porque o jogo é divertido, ele ainda é um jogo muito divertido, ele tem mecânicas originais, ele tem um mundo rico e músicas extremamente memoráveis. E a minha recomendação é que você deve adquirir esse jogo se você encontrar ele em uma grande promoção. Final Fantasy Crystal Chronicles. Ruby Grim Eclipse Definitive Edition. You don't know me, but I most certainly know who you are. For such terrific students as yourselves, this should be an easy test, right? And I thought today would be relaxing. Esse game ganha o selo de poderia ter sido melhor. Ele é uma adaptação em jogo da série animada Ruby. A ideia desse game é trazer um hack and slash 3D cooperativo contendo uma campanha com 10 fases de 10 minutos cada aproximadamente, mas principalmente com modos de jogo envolvendo Tower Defense ou Survival. Apesar de ser uma Definitive Edition, Ruby Grim Eclipse parece um jogo em fase beta, sério. Todo tipo de problema tá aqui. Texturas baixas, draw distance sumindo e aparecendo com parte do cenário, bugs sonoros ou escolhas ruins de sons para certos ataques. Enfim, tecnicamente o jogo é reprovado. Outra coisa que você precisa saber é que ele é um jogo online, ou seja, nem se atreva a jogá-lo se você pretende passar o tempo com ele no portátil fora de casa. Ele tem a opção de ser jogado em cooperativo local para 2 pessoas, mas use isso como um último recurso. Mas e aí?
Então é melhor deixar quieto esse jogo? Bom, o jogo ele aponta um argumento como refém para se justificar. Ele ainda é um hack and slash cooperativo online, com modos de Tower Defense e Survival. São 8 personagens que podem ser upados até o level 10, desbloqueando pontos de habilidade. Mas o interessante é que os pontos não são necessários para comprar todas as habilidades. Você precisa escolher o seu set, o que não é nenhuma decisão de vida ou morte, já que ele pode ser realocado entre as partidas. E depois de conseguir 4 personagens no level 10, você pode resetar o level, mas subir o ranking, o que é meramente estético, é só para poder exibir o selinho no ícone de jogador mesmo. No entanto, um outro puxão de orelha é para as péssimas opções de encontrar a sala e criar salas online. Não tem um quadro para você escolher a sala ou fase que você quiser, a menos que você crie a sua própria, né? Enfim, resumindo, esse aqui é um jogo realmente fraco e problemático, mas se eu disser que não dá pra se divertir com ele jogando online nos modos Horde e Survival, seria mentira. O preço padrão do jogo é R$ 152 na eShop Brasil, ou $30 na eShop dos Estados Unidos. E a nossa avaliação é que esse é um preço bem caro. Se te interessou, é melhor você aproveitar uma grande promoção, mas vai saber quando ele vai entrar e se quando entrar, se vai ter muito movimento online já no jogo, né? Então, decidam-se aí. Em termos de localização, o jogo ele é traduzido para português e ele tem lá um ou outro erro, mas no geral a localização é ok. O ponto alto do game é a proposta única de cooperativo online, enquanto o ponto baixo é, bom, como é que eu posso dizer? Todo o resto. DC Super Hero Girls Team Power. Oh no! A giant robot is destroying Metropolis! But he won't get away with this. I'm gonna play as Batgirl. With my batarangs and Bathook, I'll stop him. Esse jogo custa R$300 ou full price $60 nos Estados Unidos e ele não está em português. Beleza, talvez ele não seja o melhor exclusivo que tirou o Breath of the Wild, então por isso ele ganha o selo de por que raios a Nintendo está publicando esse jogo. Galera, esse aqui é um game de ação charmoso, ele é alegre e despreocupado e ele é focado em crianças e pré-adolescentes. Por isso, ele até entrega uma boa experiência para esse público sem se preocupar em ter gráficos bons tecnicamente, nem um sistema de combos elaborado. É tudo bastante simples e raso, mas com bastante animação e cutscenes divertidas, né? Todas dubladas em inglês. E é por isso que essa gameplay e essas cutscenes vão acabar entretendo bastante o seu filho ou filha por no mínimo umas 6 ou 7 horas de jogo para completar. Mas claro que crianças gostam de repetir e repetir, então na mão deles vai durar mais. No entanto, o jogo não é bom para adultos, eu não recomendo. Ou eu não recomendo também para quem espera mais de jogos de ação, porque para isso tem opções bem melhores do Nintendo Switch. Os cenários de DC Super Hero Girls Team Power também são bastante repetitivos e o jogo peca demais em não oferecer multiplayer para que as crianças joguem juntas ou que pais joguem com seus filhos e filhas. Alex Kidd in Miracle World Deluxe. Quando esse jogo foi anunciado, ele gerou empolgação pela beleza dos visuais e a qualidade das remixagens, mas o seu título chamou a atenção. Por que Deluxe? Isso aqui não é um Deluxe, isso aqui é um remake. E depois de zerar o jogo, você entende o porquê disso. Porque de fato, o jogo é o mesmo. Não 100%, existem animações extras, mais opções de acessibilidade como um modo de vidas infinitas, entre outras melhorias, além de novamente citar os seus visuais e arranjos de trilhas clássicas. Mas ainda assim, não é à toa que o jogo tem um modo que pode ser ativado a qualquer momento que deixa o jogo no estilo 8 bits. Ele ainda, em 2021, é um jogo 8 bits. Só para ficar bem claro aqui para todo mundo. O seu level design já tá bem ultrapassado e a jogabilidade dá um pouco de raiva às vezes. Porque um desafio simples às vezes se torna trabalhoso simplesmente porque a sua física é ruim. Eu não sei se foi para manter a fidelidade aqui também, provavelmente foi. E é legal até certo ponto, quando você inicia e você tá aquela bomba de nostalgia, você aprecia essas coisas. Mas na real, à medida que você vai jogando simplesmente para se divertir mesmo e para terminar o jogo, é desnecessário. Não sabemos também se isso não foi proposital, foi apenas um trabalho que não foi muito bem feito, eu acho que foi proposital, mas de qualquer jeito, no fim, esse é um título que, embora os fãs do clássico que gostam de ainda hoje jogar os jogos 8 bits, vão apreciar bastante pelos visuais e trilha sonora. Um jogador, entre aspas, comum, talvez vai encontrar em Alex Kidd em Miracle World Deluxe, um jogo de plataforma mediano para ruim, com dezenas de opções melhores no console a preços muito mais acessíveis. Olha, não me entenda mal aqui, um jogo da década de 80 ainda hoje ser mediano é um feito admirável para a obra original.
original. Fica inclusive a torcida para um jogo novo da série nessa mesma engine, que convenhamos é realmente linda, só que só arrumando essa física, tá? Por favor. Eu acho que ia ser muito legal pra série. O preço padrão do jogo é R$101 na eShop brasileira ou $20 na eShop dos Estados Unidos. E a gente julga que esse valor é acima do merecido, tá caro. Em termos de localização, o jogo tem português e a tradução dele está bem satisfatória. O ponto alto do jogo é definitivamente os seus ótimos visuais, enquanto que o ponto baixo, infelizmente, é a jogabilidade e o level design fracos para a atualidade. Em termos de dificuldade, ele é razoável para fácil, em alguns momentos meio frustrantes, mas não pela dificuldade do level design em si, mas sim pela dificuldade que você encontra com a física do jogo. Em termos de versatilidade, né, que é a acessibilidade versus desafios extras no jogo, ele tem bastante coisa na acessibilidade e pouca coisa nos extras. É bom para quem for jogar e zerar pela primeira vez, mas eles poderiam ter investido mais nos fãs veteranos e experientes que já jogam de trás para frente esse jogo. Vagante. Jogos roguelike trazem uma fase diferente a cada jogada, já que normalmente essas fases são geradas proceduralmente. Porém, não é uma coisa tão largada assim, né? Existem algumas estruturas que não podem ser simplesmente aleatórias, mas em Vagante, bom, essas estruturas são aleatórias. O inimigo mais forte aparece no começo da fase, objetos tampam passagens e você precisa reiniciar a fase, enfim. Tudo isso numa gameplay muito simplista, cara. Então, tipo, não foi um jogo que a gente curtiu jogar para poder analisar para vocês e infelizmente, editor, puxa os tambores aí, porque ele se encaixa aqui na nossa Tier D. Vou colocar um D+, aqui, D com estrelinha. E só para explicar, na Tier D+, são jogos que a gente não aprovou e não recomenda para vocês, mas são jogos que funcionam, eles não são bugados nem nada. No caso de Vagante, de repente você até curte o fator aleatoriedade ao máximo, mas aqui na equipe Coelho no Japão, não deu pra gente. Foi mal aí, mas não gostamos. Headlands. Eu já vou tirar isso aqui da frente, tá? Mais uma vez, Tier D+. Não gostamos desse game, tá? Não aprovamos, não recomendamos, mas não é um jogo bugado, ele funciona direitinho, tá? Nada em Headlands é desastroso, mas também é tudo muito, tipo, 2 estrelas, sabe? 1 estrela. É um jogo fraco. E no fim das contas, eu não sei nem se tem motivo pra poder jogar esse jogo, entendeu? Tem tantas outras opções. Eu acho que até daria pra colocar esse game na Tier C. Tipo, é um jogo okzinho, entendeu? Mas por R$100, que é o preço médio e o preço da eShop brasileira, mano, não dá. Galera, para fechar o ano, o Metacritic, que é o maior agregador de notas que a gente tem na internet, fez os piores jogos de 2022. Eles fizeram a lista de vocês aqui, que foi compartilhada pela Eurogamer.pt, né? A lista para vocês que eles fizeram aqui. Em 10º colocado foi um jogo para Nintendo Switch, que é o Blade Runner Enhanced Edition. Eu não cheguei a cobrir esse jogo aqui no canal, nem trazer aqui para vocês, porque eu não tive interesse. A gente sabe que a gente tem que focar o nosso tempo, dificilmente a gente vai ficar dando tempo jogando jogos por horas e horas, que é pra ser um jogo que a gente já sabe que, cara, não vou ter interesse, não vai ser um jogo legal pra poder apresentar pras pessoas. Então fica aí a informação, se você tinha interesse em Blade Runner, olha, provavelmente é melhor sair correndo desse game, tá? Ark of the Alchemist, mais um jogo de Nintendo Switch aqui que ficou, nossa, com uma nota terrível, nota 46 aqui. Vamos dar uma olhada e ver como é que é o game. Esse aqui é um game, ó, um RPGzinho japonês que você sai explorando ali o mundo. Parece que apesar dos gráficos simples tem problemas de frame rate ali, como a gente pode ver só assistindo esse videozinho aqui. Eu imagino que outras questões dele devam ser ruins também, ó, o loading bastante demorado, olha lá, o mundo, enfim. E esse aqui é o Blade Runner, né, rodando ali no Nintendo Switch. Acho que dá pra entender por que o jogo foi tão mal avaliado, né. Caraca, ele tá parecendo aqueles jogos antigos de Matrix, mano. Nossa senhora, que coisa tenebrosa esse game, gente. Esse é um dos piores jogos de 2022 para Nintendo Switch de acordo com o Metacritic, Blade Runner Enhanced Edition. E aqui a gente consegue ver como os gráficos deles são terríveis, a jogabilidade praticamente nula, apesar de ser um jogo point and click, o jogo todo esquisitão na tela. Parece ser realmente um jogo tenebroso aí pra passar bem longe, cara. Olha lá, os puzzles que você tem que resolver, clicando ali nos botões, cara. Nossa, o personagem teleportando pra frente, abrindo devagarinho. É um jogo antigo que foi remasterizado pro console e tá aí, ó. Passem longe desse game porque parece uma bomba.
E aí o outro game foi Shell, de Nintendo Switch com nota 43. E cara, sabe o que é engraçado? Esse game aqui é aquele game que muito vinha se fazendo um marketing ali, falando que ele era um Zelda-like, ele era um Breath of the Wild-like, né? E aí ele foi lançado e terrivelmente ninguém falou sobre ele, porque parece ser um dos jogos mais mal avaliados ali do console. Ele é bem Zeldinha-like mesmo, olha lá, encontrou o baúzinho no mundinho, né, que você vai vivendo. Vamos ver se a gente consegue encontrar uma cena aqui mais de mundo aberto. Não, ele funciona nesses quadradinhos mesmo. Olha lá. É engraçado que olhando assim não parece um jogo tão ruim, né? Mas ele deve ter mecânicas ruins, deve ter tipo uma jogabilidade que não é divertida. Olha lá, o personagem tentando acertar os golpes e falhando miseravelmente. E aqui outras partes da exploração do mundo, né? Definitivamente não é um Breath of the Wild-like, é mais um Zeldinha-like mesmo, só que bem ruim. É, parece ser um jogo bem mal polido também, né? Uma pena, uma pena. É sempre ruim ter jogos ruins, né? A gente gosta de ter jogos bons para poder jogar. Mas tá aí, Shell é um jogo bem mal avaliado no Nintendo Switch. Minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e também no Instagram. Muito obrigado por todos os que estão seguindo por lá. Eu posto muitas coisas exclusivas lá também, inclusive no Instagram tem um post novo muito bacana que eu queria que vocês vissem. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Nos vemos por lá nas redes sociais e também no próximo vídeo. Lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, porque isso sim é o que a gente está precisando nessa internet. Um tapa na pata do coelho para dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!